estamos de volta. Como eu disse, eu vou mostrar a você que a sua falta de percepção nas vitórias que você já teve, a falta de percepção naquilo que Deus já fez por você, você se esqueceu, você não discerniu, não procura discernir essas coisas, isso tem te prejudicado. Nós vamos hoje ver dentro da palavra que Jesus ele chama a atenção para que nós venhamos a nos lembrar daquilo que nós já vencemos, lembrar do sustento que você teve até hoje. Nós reclamamos por tantas coisas, quando superamos grandes dificuldades, quando entramos em outras dificuldades, quando é o momento de darmos um grande testemunho, ao invés de nós darmos um grande testemunho, nós recuamos, nós voltamos à estaca zero na fé. A pessoa que já superou dificuldade, a pessoa que já recebeu cura, talvez você não tenha acontecido com você, mas você viu. Eu quero dizer a você, irmão, que nós temos que ser testemunho de Jesus. Quando os problemas são mais difíceis para nós temos que testemunhar aquilo que já aconteceu, aquilo que Jesus já fez por você. E vamos ver isso dentro da palavra. Me acompanhe agora. Vamos ver dentro da palavra de Deus essa mensagem. Vamos ver aqui em Marcos, no capítulo 6, no versículo 34, onde o nosso Senhor Jesus multiplica os pães. Ele diz assim: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. E declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmo de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Então veja que o nosso Senhor Jesus, ele estava preocupado. Ele se compadeceu daquela multidão que o acompanhava, que buscava os ensinamentos. E ali naquele momento ele deu um grande ensinamento para os discípulos. Ele deu uma ordem aos discípulos: deem vocês mesmo de comer. Eles diziam: 200 denários para comprar pão não será suficiente. Quer dizer, eles pensavam nos recursos da terra, eles pensavam nos recursos materiais, no dinheiro. Mas Jesus ali estava traçando um grande ensinamento. Falou: vocês mesmos darão de comer, vocês mesmos farão o milagre, vocês mesmos serão instrumentos nas minhas mãos nessa hora. Irmão, que maravilha você saber que você, como cristão, passa a ser um instrumento na mão de Deus. Ter certeza de que o sobrenatural pode acontecer. Você talvez nunca tenha ouvido uma mensagem da palavra de Deus, e hoje você está diante da sua televisão, assistindo esse programa, e você está passando por uma grande necessidade, e você fica querendo um sinal: Senhor, faça um sinal na minha vida. Talvez você esteja no hospital. São muitos problemas que nós podemos enumerar aqui, onde pessoas estão reclamando pelas suas necessidades. E aqui era um momento em que a multidão estava com fome. Mas Jesus disse aos discípulos: dá-lhes vocês mesmo de comer. Talvez eles pensassem assim: como? Como que nós vamos dar de comer se nós não temos nada? E prosseguindo a palavra, para que você entenda, veja bem. Disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: olha o que Jesus falou: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupo sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes,
Erguendo os olhos ao céu, o abençoou e, partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Veja bem, esse detalhe é muito importante e talvez tenha passado despercebido quando você ouviu essa mensagem alguma vez, ou você não tem ouvido. Jesus abençoou os pães e os peixes e deu na mão dos discípulos. Veja bem, quem distribuiu os pães e os peixes foram os discípulos. Eles seguiram a ordem de Deus. E o que aconteceu, pastor? Eles receberam poder e autoridade para terem superação naquele momento difícil. Superação para eles e superação para aquela multidão. Eles foram instrumentos na mão de Deus, por quê, pastor? Porque eles olharam, eles ficaram vendo somente, seguindo a ordem do mestre. Talvez a dúvida possa bater no seu coração. Pastor, eu tenho dúvida, eu tenho uma grande necessidade, mas você talvez saiba que Jesus possa fazer algo por você, mas não existe aquela certeza extrema. Ele pode fazer? Será que ele vai fazer? Os discípulos falaram: será que com 200 denários nós poderemos comprar pães para essa multidão? Será que o meu recurso material é suficiente para solucionar o meu problema? Mas veja bem que dentro da ordem de Deus, quando eu vou pela palavra de Deus, eu tenho condições de solucionar. Eu recebo o poder. Jesus deu o poder aos discípulos de multiplicarem os pães. É isso que eu quero que a senhora entenda. É isso que eu quero que o senhor entenda. A obediência, ela gera em nós espiritualidade. A visão somente de Cristo e não das circunstâncias. Eu não ficar olhando para minhas necessidades vai me dar condição de superar os meus problemas. Eu não estou falando, mais uma vez, eu sempre falo isso aqui, porque a palavra de Deus não é mágica. A palavra de Deus não é ilusionismo. A palavra de Deus é para edificação de fé. Quando eu conheço a palavra, quando eu busco conhecer a palavra, a minha fé é edificada. Os milagres de Deus são para edificação da minha fé. Quando eu vejo uma pessoa ser curada, um testemunho de uma pessoa curada de câncer, eu tenho certeza que Deus operou. O ministério de cura tem sido, o dom de cura tem sido revelado na minha vida. Pessoas têm recebido cura ali na igreja. E muitos estão vendo. Muitos estão ouvindo os testemunhos como vocês também já ouviram. Então eu quero despertar a sua fé nesse momento. E talvez a senhora esteja reclamando, brigando com Deus, discutindo com Deus, porque a senhora quer um milagre. Mas e lá atrás? E aquilo que você já venceu? E aquilo que você já superou? Você fez o concurso público, você que é uma jovem, e perdeu na primeira vez? Mas você conseguiu fazer a faculdade? Você já superou tantas coisas? Por que agora você se entristece? Porque você talvez tenha perdido essa vaga? Eu estou falando com muitas pessoas nesse momento que estão lutando, que estão reclamando por causa das necessidades, mas não olham para a palavra de Deus, não olham para a ordem de Deus. Os discípulos, eles pensaram: como que nós vamos comprar os pães? Mas eles não disseram: não tem condições. Eles não perguntaram a Jesus como que eles iriam distribuir 5 pães e 2 peixes. Irmão, é isso que eu quero que você entenda. No mundo divino, eu não opino, eu não vou opinar, eu não tenho que dizer o que eu acho. Simplesmente eu creio, simplesmente eu obedeço a palavra. Eu procuro me identificar com a pessoa de Jesus e não com os meus problemas. A maior dificuldade hoje das pessoas que até mesmo estão dentro da igreja é porque elas se identificam mais com o problema do que com a palavra de Deus. A palavra de Deus representa a ordem. E isso foi classificado por Jesus, esse defeito de nós discutirmos e queremos somente a solução dos nossos problemas. Isso foi caracterizado por Jesus como um fermento. Um fermento que na parte dos fariseus era algo agressivo contra Jesus Cristo.
E nós hoje como discípulos, porque talvez você não seja um seguidor de Cristo, mas o propósito desse programa é evangelizar você, e a partir de hoje você passa a ser um seguidor de Jesus. Você passa a andar pela palavra de Jesus como Pedro. Na hora da tempestade, Pedro, ele foi ousado e ele disse: mestre, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. E ele, pela ordem de Jesus, vem. Pedro colocou os pés nas águas e a lei da natureza foi quebrada. Olha como que o milagre acontece. O milagre acontece a partir do momento que eu sigo a palavra de Deus. A partir do momento que a minha fé é despertada por aquilo que eu ouço, por aquilo que eu já tenho visto, pela obra redentora da cruz. Eu não posso esquecer desses fatos. A palavra diz que Jesus tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Espera aí, eu sou testemunha dessa palavra. Eu vou profetizar essa palavra na minha vida e a minha vida tem que mudar. Esse é o suporte do Evangelho, irmão. Meus irmãos, meus amigos, esse é o suporte do Evangelho. Esse é o propósito do milagre. É para que eu seja instruído e confie no mensageiro da palavra, que é Cristo, e confie também na mensagem. Esse programa, ele tem esse propósito, desenvolver a sua fé. Então hoje, como que está a sua situação? Será que a senhora tem lutado tanto? Pastor, eu quero que Jesus liberte o meu filho. Se ele é Deus mesmo, ele vai fazer esse milagre. Quer dizer, olha só como você fala, olha que agressividade. Se ele é Deus, não, ele realmente é Deus. Eu digo para a senhora, eu digo para o senhor, não é porque pelo que eu quero, não. Hoje eu não vivo pelo que eu quero, eu vivo pelo que Deus já fez. Eu estou aqui hoje, não pelo que eu quero. Eu estou aqui hoje pelo que Deus já fez na minha vida. Da onde Deus me tirou e onde Ele me trouxe hoje. Esse é o testemunho onde a minha fé é avivada e me dá condições de suportar ainda mais as adversidades que eu estou enfrentando hoje. Pastor, o senhor tem problemas? Tenho. O senhor passa por dificuldades? Passo. Mas eu tenho testemunho de vitórias na minha vida no passado. Eu sei de onde Deus me tirou, então por isso hoje eu glorifico o nome do Senhor. Eu sei que Ele proverá na minha vida. Abraão, quando Deus pediu o filho, que ele apresentasse o filho no altar do holocausto, Abraão foi diligente. Abraão cuidou dos detalhes e ele levou Isaac para o Monte Moriá. Abraão não questionou com Deus. A única coisa que Abraão alimentou no coração foi a palavra que ele disse para o próprio filho: Deus proverá. Deus proverá, é isso que eu quero que você entenda hoje, que Deus proverá. Pastor, mas é o que é isso que eu estou sentindo? Por que eu vivo assim? Por que eu vivo discutindo com Deus? Eu vou mostrar a você o que é isso e qual a solução para isso. A Bíblia fala aqui, na sequência, o porquê. Por que você está assim? Vamos acompanhar a palavra de Deus. A palavra de Deus é um grande ensinamento para a sua vida. E eu tenho certeza que a sua fé hoje, ela vai ser muito mais edificada. A sua fé hoje, ela cresce de uma forma muito mais madura. Veja bem, vamos lá no capítulo 8, agora. No capítulo 8, no versículo 14, no versículo 15. Preveniu-os, diz o título assim, o fermento dos fariseus e o de Herodes. Preveniu-os Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é porque não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não consideraste, nem compreendeste? Tendes o coração endurecido? Esse é o problema. Jesus deu a resposta para o seu estado. Sabe qual é o seu problema? O seu problema é justamente esse: coração endurecido. Nós, quando temos o nosso coração endurecido, nós passamos a duvidar. Nós não focamos mais a pessoa de Jesus,
Nós não focamos mais aquilo que a palavra fala de Jesus. Quer dizer, eu não me lembro. Eu não me lembro, apesar de eu já ter ouvido no Evangelho que Ele é o Salvador, que Ele é o enviado de Deus. Mas devido à minha necessidade, que hoje é muito mais extrema, a minha vida está voltada mais para a minha necessidade do que para o provedor da minha necessidade. Então isso é o quê? É o fermento que está no meu coração. Era justamente o que acontecia com os fariseus. Homens que conheciam o Evangelho, conheciam o livro dos profetas, a lei, o Pentateuco, a palavra que foi dada a Moisés, eles conheciam e profundamente, mas eles pediam a Jesus um sinal do céu. Você pode verificar no versículo 11 do mesmo capítulo 8, eles pediam um sinal do céu, e como eu disse, Jesus falou que Ele não daria o sinal, e ainda diz que o coração dele gemia, e a palavra diz que Jesus deixou aqueles homens. Olha, irmão, irmã, é um alerta muito importante. Muito importante. Talvez Jesus esteja distanciado de você por causa dessas crises, por causa dessa luta, dessa briga. O próprio Espírito Santo, na hora que nós começamos a discutir por causa das nossas dificuldades, ele começa a se afastar, porque ele está vendo o fermento em nossos corações, ele está vendo a incredulidade, ele está vendo o orgulho espiritual, ele está vendo muitas vezes a familiaridade, a presunção que nós temos que Deus tem que fazer, apesar de nós também termos visto muitas pregações nesse sentido. Não, Deus tem que fazer, Deus que tem que fazer, você fez sua parte, Deus agora tem que fazer a dele. Não, nós vamos cumprir a nossa parte e seja feito como a vontade de Deus. Mas eu tenho certeza que Ele se compadece de você. Ele se compadece da senhora, de você que é jovem. Pode ter certeza que Ele tem preocupação com a sua necessidade. Ele sabe daquilo que você precisa. Mas tome cuidado, minha irmã, meu irmão, com esse fermento. Tome cuidado, ele disse, o fermento dos fariseus, que era justamente o quê? Jesus estava falando aqui do caráter. O fariseu, ele era incrédulo. O fariseu era presunçoso. Ele não acreditava em Jesus, apesar de saber que o Messias viria com muitos sinais e milagres. Eles conheciam a palavra de Deus, mas por que eles não olhavam para Jesus e procuravam discernir? A falta de discernimento, a falta de visão, a falta de audição e a falta de lembrar. Eu não lembro do que Jesus fez por mim. Eu não lembro dos milagres que eu já li no Velho Testamento e no Novo Testamento, onde Deus capacitou o homem a fazer o milagre. Os discípulos também, naquele momento, eles haviam multiplicado os pães, como eu mesmo disse aqui, e vocês acompanharam na palavra, mas agora eles estavam discutindo porque não tinham pão, mas Jesus não falava disso. A sua necessidade, eu quero dizer a você que Deus proverá, mas você tem que focar a pessoa de Jesus Cristo. Você tem que focar as vitórias que você já teve anteriormente. As boas lembranças são importantes para que você possa recuperar o seu casamento. Você só lembra do momento da queda, mas você se esqueceu dos bons momentos que esse homem representou na sua vida, ou que essa mulher representou na sua vida. Talvez hoje o orgulho esteja batendo forte, mas isso é um fermento. Eu tenho que começar a lembrar, eu tenho que começar a recordar das coisas boas. Eu tenho que começar a recordar dos tempos que eu venci. Mas hoje não, hoje eu estou vivendo em função da derrota. Eu estou vivendo em função da dificuldade. E nós vamos ver por quê. Jesus falou, tem olhos não veem, tem ouvidos e não ouvem, e não vos lembrais. É importante que nós venhamos a usar os nossos sentidos e gravar, assimilar aquilo que foi bom na nossa vida, as vitórias que nós tivemos. Lembrar. É importante que eu lembre para que eu compreenda. Não compreendeis o que ele quis dizer. Será que depois de tantos milagres que eu já fiz,
Será que depois daquilo que você já conhece no Evangelho para nós hoje, porque hoje nós temos o Evangelho, hoje nós temos os milagres, nós temos os dons do Espírito Santo e continuamos discutindo diante das nossas dificuldades. Então eu digo à senhora, olha para mim aqui, chega mais perto, olhe para mim. Eu digo à senhora que tem solução para o seu problema, tem cura para o senhor, tem cura. Não fique se lamentando, não fique sendo consumido pelo problema. Olhe para o autor e consumador da nossa fé. Eu tenho certeza que ele vai te dar vitória, eu tenho certeza que ele muda, mas para isso eu tenho que despertar a minha fé, eu tenho que abrir o meu discernimento, a minha consciência, justamente onde o Espírito de Deus opera, no coração do homem, na fonte da vida. A alma nossa tem que ser alimentada por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós ouvimos e pelas lembranças de todos os acontecimentos vitoriosos proporcionados por Deus, a ação direta de Deus na sua vida. Creia que hoje vai acontecer, irmão. Creia que hoje um milagre vai acontecer na sua vida. Pastor, eu já vi na vida dos outros. Muito bom. É o grande começo. É tudo que eu queria ouvir. Pastor, eu vi uma pessoa com uma doença pior do que a minha e foi curada. Mas você esqueceu. Por que você estava chorando? Porque talvez você ainda esteja gritando. Mas hoje vai mudar tudo. Hoje vai mudar tudo. Hoje nós saímos do plano natural e entramos no plano sobrenatural. Nós saímos do mundo terreno e entramos no mundo divino. O mundo divino é o mundo do milagre. O mundo divino é o mundo do sobrenatural. É o mundo que Deus opera. Porque o mundo terreno, a Bíblia diz que jaz no maligno. A terra é amaldiçoada. Nós vivemos sobre forças do mal, influenciados por forças do mal. É por isso que Jesus separou a igreja. É por isso que eu quero que a senhora hoje faça parte da igreja. O programa ele tem o propósito de evangelismo, trazer vocês para a presença de Deus, não para a solução dos seus problemas emergentes. Veja bem, porque isso é fermento. Quando eu prego teologia de prosperidade, dizendo que você vai ficar rico de forma mágica, a palavra do Senhor está fermentada. Então não acreditem nisso. Nós vamos conquistar sim, mas primeiro nós temos que estar firmes. Nós temos que estar firmes na fé. Nós temos que estar edificados. Eu tenho que ter o bom espírito, eu tenho que ter entusiasmo em tudo que eu faço. Eu tenho que usar os meus sentidos, lembrar, ouvir, ver, começar a enxergar, começar a discernir. A sua mente está parada, meu irmão. Você não enxerga mais nada. Você não enxerga mais nada, você não ouve. Então como que Deus vai agir na sua vida? Coração endurecido, fermento dos fariseus, fermento dos herodianos. Por que o fermento de Herodes? Vou explicar. Herodes era um homem carnal, era um homem que vivia pelos recursos, porque ele tinha uma majestade, ele era rei. Então ele vivia em função daquilo que ele tinha. Ele acreditava nos seus recursos, a força, a influência política dele. E muitas vezes a pessoa está acreditando no dinheiro. Jesus não é contra a riqueza, mas ele é contra nós apoiarmos a nossa fé nas riquezas. E isso é fermento, pastor? Isso é um fermento. Herodes tinha esse fermento. Ele se adequava muito fácil ao poder do mal. E eu quero que você hoje mude a sua história. A sua história seja mudada hoje. Vamos ver o final da mensagem. Daqui a pouco eu volto com o fechamento da mensagem e nós vamos para a oração da fé. Deus quer te usar hoje de forma poderosa, mas que você se lembre que os discípulos tiveram que obedecer para que eles pudessem distribuir 5 pães e 2 peixes para uma multidão de pessoas. Vocês vão hoje passar a ser esse instrumento poderoso na mão de Deus, mas aprendendo da seguinte forma: não olhe para a necessidade, olhe para aquele que pode mudar a sua história. Procure buscar a presença desse Jesus. Saia agora da sua casa, procure a igreja. Pastor, mas eu quero ir para a igreja Nação Santa. Daqui a pouco eu vou dar o endereço. Já tem aí, você pode verificar aí. Verifique aí na tela do seu televisor.
que tem o endereço, tem o e-mail, você tem como entrar em contato comigo. Você só não vai entrar em contato comigo se você não quiser. Eu quero que você tenha essa edificação de fé que eu tenho, que eu estou passando para você, ou talvez seja até maior. Talvez a sua fé seja até muito maior do que a minha. Pastor, mas eu posso? Pode. Você pode. Você pode, tudo é possível. Daqui a pouco eu volto com o final da mensagem. Nós vamos para a oração da fé. Você vai ouvir um testemunho também. Nós estamos apenas começando. A sua vitória já chegou. Vamos descer a casa do oleiro. Quem crê que Ele está presente aqui, glorifique o seu nome. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deus, não há como descrever tua grandeza e teu poder. Não há outro igual a ti. Sim, quando desço reconheço que foi pago um alto preço por mim. Eu vou descer a casa do oleiro e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Aleluia, aleluia, aleluia. Junto comigo, igreja. Deus, não há como descrever tua grandeza e teu poder. Não há outro igual a ti. Sim, quando desço reconheço que foi pago um alto preço por mim. Eu vou descer a casa do oleiro e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Eu vou descer a casa do oleiro e o meu Senhor irá. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. De glória, eu te dou glória, eu te dou glória, eu te dou glória pra todo sempre. Amém. Aleluia. Eu te dou glória, eu te dou glória, eu te dou glória,
todo sempre. Amém. Oh Senhor, oh Senhor, aleluia, oh aleluia, aleluia. Estamos de volta e eu quero recordar com você, coração endurecido, para resumir, para que o seu entendimento seja promissor. Coração endurecido é aquele que está vivendo no mundo terreno, não tem visão do mundo divino, não tem visão do poder sobrenatural, não tem a visão da pessoa de Jesus Cristo que Ele é capaz de fazer. Eu estou falando agora com pessoas que estão sem esperança. Eu estou falando agora, dirigindo essa palavra a pessoas que estão discutindo, talvez até com seus próprios conhecimentos com relação ao Evangelho. Pastor, eu vejo tantas promessas na Bíblia e eu estou aqui lutando contra essa doença, já pedi um sinal de Deus e Ele não mudou a minha história ainda. Mas eu quero dizer a senhora, o senhor, que se mantenha na obediência. Jovem, se mantenha na obediência. Procure entrar na ordem de Deus, na ordenança santa de Deus. Isso que vai mudar a sua história. Eu não vou vender para você uma ilusão. O propósito do programa é pregar o Evangelho genuíno, puro. O Evangelho sem mistura. Jesus chamou a atenção. Cuidado com o fermento dos fariseus. Eles só vivem pelo que veem. Eles não vivem pela fé. Eles só vivem pelas circunstâncias. Cuidado com o fermento de Herodes. Ele vive pela condição dele, pela força financeira, pelo poder, a influência que ele tem. Ele acha que tudo se soluciona dessa forma. Quantas pessoas estão vivendo assim? Você se achava tão forte? Você se achava numa condição tão privilegiada? E hoje você perdeu, você está numa condição difícil, você hoje está sofrendo uma extrema necessidade, mas você ainda não saiu do mundo natural, do mundo material que você vivia, e não olhou para o mundo divino, não olhou para o mundo sobrenatural. Por isso que Jesus chamou a atenção dos fariseus. Olha, vocês ainda estão no mundo terreno. Eu já tirei vocês do mundo terreno, já mostrei vocês o mundo do sobrenatural, eu já disse que eu sou o Cristo, eu sou capaz de realizar milagres, maravilhas, já fiz para que vocês me conhecessem e confiassem, mas vocês ainda estão vacilando na fé. Por isso que tudo está difícil, por isso que eu não consigo receber nada de Deus, mesmo porque Ele se distanciou de mim. Como Ele se distanciou dos fariseus, se eu não me engano no versículo 13. Você vê aí que Jesus deixou aqueles homens e saiu. Seguiu para o caminho dele. O coração de Jesus geme. Jesus se entristece com a nossa falta de fé, com a nossa incredulidade, com o nosso orgulho muitas vezes. Não olhamos para Ele como a divindade. Nos esquecemos de tudo. E Ele alertou os discípulos. Vamos para a finalização da palavra. Olha o que Jesus disse aos discípulos. Versículo 19. No final do 18 ele disse, no final do 17 ele disse, tendes o coração endurecido, para você seguir na sequência. Versículo 18. Tende olhos, não vedes, e tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis, não vos lembrais. Quer dizer, a percepção era fraca. A visão era míope. Eles não tinham a percepção real daquilo que eles viram e daquilo que eles ouviram. A conclusão. Você tem conclusão do que Jesus fez? Você tem o discernimento do sacrifício da cruz? É importante. O princípio do Evangelho, o princípio centro do Evangelho é Jesus Cristo. O sacrifício da cruz foi para a nossa salvação. Pastor, ele fez essa obra. Eu sei que ele fez, mas você esqueceu.
Não vos lembrais, não vos lembreis, melhor dizendo, como diz a palavra aqui, não vos lembrais, eu esqueci que Ele é o Salvador. Eu esqueci, você está no leito de hospital, lutando, mas esqueceu. Mas eu quero te lembrar hoje, Ele te salva, Ele te liberta, Ele te cura. Você não vai perecer nessa situação. Alimente agora essa esperança, essa expectativa com entusiasmo, porque tudo vai mudar. Daqui a pouco eu vou estar clamando por você. Eu quero que você esteja comigo na igreja. Pastor, eu não posso ir. Venha seu parente, venha a pessoa mais chegada a você buscar por você. Vamos clamar juntos. Venha comigo, eu vou fazer uma visita para você. Você que precisa disso, que eu imponha as mãos, eu vou te procurar. Eu tenho certeza que Jesus ele vai operar. Eu tenho certeza que pela ordem dele, eu estou aqui cumprindo a ordem de Jesus, e pela ordem dele, ele vai me conceder poder e autoridade para te abençoar. Foi o que ele fez com os discípulos. Entregou os pães e os peixes e falou: distribuí vocês mesmos. Distribuam. Eles pegaram os pães e começaram a distribuir. 5.000 pessoas. 5.000 homens. Isso representa o que, pastor? Pode colocar aí 8 a 10 mil pessoas, porque 5.000 homens, cada um homem representa uma família. Vamos conjecturar. A Bíblia não fala, mas é uma conclusão. 5.000 homens, vamos supor que sejam 5.000 famílias. Entre solteiros e casados, vamos dizer. Mas ele fez o seguinte, olha o que Jesus alertou. Olha o alerta de Jesus. Tendo olhos não vedes, tendo ouvidos não ouvis, não vos lembrais de quando partiram os 5 pães para os 5.000. Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Ele perguntou aos discípulos: quantos cestos vocês recolheram? Eles disseram 12. Isso quer dizer o que, pastor? Jesus disse, como se estivesse dizendo para eles: vocês foram testemunha então. Se vocês recolheram 12, foi porque vocês viram. Mas agora vocês não estão enxergando? O poder que foi realizado lá na multiplicação dos pães, agora vocês acham que eu não posso multiplicar um pão? Ou nenhum? Ele pode fazer o sobrenatural. É isso que eu quero que a senhora entenda. Eu quero que a senhora saia do mundo material e venha para o mundo divino. Venha hoje ser uma pessoa, uma serva de Deus. Venha ser um servo de Deus, para que você possa ver, para que você possa ouvir e se lembrar, porque você vai aprender a palavra. Como esse programa tem esse propósito de evangelizar e trazer para você essa evolução de fé. E a palavra diz assim, para encerrar, ele diz, responderam eles 12, e de quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam 7. A segunda multiplicação. Quer dizer, eles participaram da primeira, participaram da segunda. Deus te sustentou até hoje. Deus te deu filhos maravilhosos. Hoje você está enfrentando uma crise, talvez na sua família, e você acha que está tudo perdido. Pastor, Deus não existe porque até hoje Ele não me deu o sinal. Até hoje Ele não fez minha mulher voltar. Ele não fez meu marido voltar. Mas você está no mundo terreno. Eu quero dizer que Ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor suprimento. A vontade dEle prevalece. Eu não estou dizendo a você, não, o pastor vai fazer uma mágica e o meu marido vai voltar. Não, Ele vai suprir a sua necessidade. Ele vai dar aquilo que você precisa. Que você precisa. Muitas vezes Deus não concede aquilo que nós queremos. Não é os nossos desejos. A base bíblica não é essa. Não é o desejo. Jesus não é o gênio da lâmpada. Ele é aquele que supre as nossas necessidades. E Ele sabe a sua necessidade, creia. E para finalizar, me acompanhe, a Bíblia diz assim: responderam 7, ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? Quer dizer, depois de tudo que vocês estão ouvindo, depois de tudo que eu fiz vocês recordarem, aquilo que vocês participaram, foram testemunhas oculares, será que você não compreende que eu sou Jesus? Será que vocês não compreendem que eu posso fazer o impossível acontecer? E é isso que a senhora precisa hoje, de um milagre. Mas para isso eu preciso primeiro, o que Jesus quis dizer? Tirar o conceito mundano do meu coração, tirar esse fermento. Porque quando eu fico no mundo da razão e da lógica, eu perco a percepção do mundo divino. Eu não consigo lembrar
E a sua preocupação? A senhora está tão preocupada, chorando tanto, e duvida que Deus possa fazer pela senhora, pelo senhor, presidiário, seu filho presidiário. Talvez você esteja tendo a oportunidade de assistir de alguma forma essa mensagem, por um DVD talvez. Será que você hoje acha que Deus não está te ouvindo, ou até mesmo que Ele possa não existir, porque existe dúvida? Será que esse Jesus é uma utopia? Não. Eu afirmo para você porque eu me lembro, porque eu ouvi, porque eu vi. Na minha vida eu vi a transformação. Na minha vida eu me recordo de onde Deus me tirou e aonde Ele me colocou. E Ele vai fazer a mesma coisa com você. Então compreenda agora. Compreenda que Jesus é o Filho de Deus. Compreenda que hoje Ele faz um milagre na sua vida, porque a sua fé se torna uma fé gigantesca. Você hoje evolui no degrau da fé e você recebe a vitória, porque a Bíblia diz que uma pequena fé, que seja como um grão de mostarda, ela é capaz de remover uma montanha. Nós vamos daqui a pouco para a oração da fé. Eu tenho certeza que você está abençoado. Nós vamos para a oração da fé e você vai ser ricamente abençoado por essa mensagem. Eu volto daqui a pouco, mas antes você acompanhe um testemunho. Acompanhe um testemunho de bênção, um testemunho de pessoas que foram agraciadas, que receberam um milagre. E você veja, tenha percepção em tudo que se diz respeito à palavra de Deus. Tenha percepção. Procure ter percepção em tudo que você ouve a respeito de Jesus Cristo, para que alimente a sua fé, para que você realmente conheça esse Jesus maravilhoso. Você vai ver o testemunho, você vai acompanhar o clipe, que também ele vai te trazer mais uma oportunidade de percepção, porque o louvor também, ele nos traz oportunidade de percepção. E daqui a pouco eu volto com a oração da fé. Prepare o seu copo com água, a peça de roupa, a fotografia, tudo que representa a sua necessidade, porque agora você não olha para ela. Olhe para Jesus, porque Ele falou: não compreendeis? Compreenda. Tenha a percepção do Deus verdadeiro. Daqui a pouco eu volto. Dona Giselma, fala para o povo de Deus quais as maravilhas que Deus fez na vida da senhora. Quanto tempo que a senhora está aqui na igreja? Vai fazer um ano agora, em novembro. Cheguei até aqui, ouvindo programação no rádio e senti vontade de vir até aqui. Depois que eu vim, que depois parecia com problema de uma doença, mas não procurei ir a Jesus porque eu estava doente, não. Qual a doença? Um câncer no intestino, a qual foi operada, faço tratamento, mas cheguei até a igreja por querer, entendeu? Depois, com a doença, Deus fortaleceu, E hoje eu sei que eu estou curado em nome de Jesus, e a cada dia que eu estou aqui dentro da igreja, mais força eu recebo para o poder de Deus, e peço a Deus a cada dia que me fortaleça a minha fé, e pedir também direção a Deus, que sempre deixe, pedir direção a Deus, pedindo a Deus que esse pastor que a gente tem aqui é ungido por Deus, a programação do rádio, que tanto incentiva a gente nos momentos de crise, no momento que a gente enfrenta situações do dia a dia, levanta, a palavra dele chega para até a gente. Pode estar ali numa maior situação de tristeza no momento, mas a palavra chega e reanima, que Deus sempre tem ele do lado nosso. A senhora sofreu de um câncer? Sofria. Em qual local? No intestino. No intestino. Os médicos já fizeram novos exames e a senhora foi curada? Fui curada, em nome de Jesus. A tomografia foi feita e... Entendeu? Então, coisas sobrenaturais, a cura de um câncer. Talvez você esteja passando por esse problema e ache que não tem jeito, mas a fé, ela pode remover montanhas. Aqui tudo é possível aquele que crê. Então, através desse testemunho, você é convidado a comparecer e receber também a sua vitória.